Olá pessoal, eu sou o professor Thiago e hoje eu vim mostrar um pouco do meu trabalho através de uma videoaula que eu vou desenvolver para vocês, contando um pouco sobre dois instrumentos que eu utilizo bastante e que a maioria de vocês deve conhecer. Mas antes de falar desses instrumentos, eu vou explicar um pouquinho sobre como os instrumentos são divididos. Então nós vamos pensar, primeiramente, que os instrumentos são um grande conjunto dividido em pequenos subconjuntos. E aí nós vamos ter um desses subconjuntos que é o dos instrumentos de sopro, que também é subdividido em dois, que são os metais e madeiras. Vamos pensar aqui em alguns exemplos de instrumentos de sopro da categoria metais, tá? Vou mostrar aqui para vocês algum deles, ó. Esse é o trompete, mais um. Esse é o trombone, e nós temos, da categoria de instrumentos de sopro, madeira, esse instrumento aqui. Esse é o saxofone. Engraçado, né? A gente vai pensar, mas o saxofone não é de metal? Sim. Mas o que define a categoria desses instrumentos, no caso, é o mecanismo que vai produzir o som. Os instrumentos de metal, eles têm o que a gente chama de bocal, que é onde a gente vai soprar para sair o som, que é feito de metal também. No caso do saxofone, ele é uma palheta de madeira que é colocada aonde a gente sopra para fazer o som. E nós temos um outro instrumento da categoria, né, madeira, dos instrumentos de sopro, que é esse aqui, muito conhecido, que é sobre o qual nós vamos falar. Quer ver quem sabe o nome desse aqui, ó. Pois é, essa é a flauta. A flauta que existe em diversos formatos, com diversos nomes, diversos tipos de flautas. Mas nós vamos falar especificamente de um que é muito comum, que é muito utilizado na musicalização, que é um instrumento que eu trabalho muito com ele, que é esse aqui, ó. Essa é a flauta doce soprano, porque desse tipo de flauta a gente também tem várias subdivisões e é categorizado pelo tamanho dos instrumentos, né? Pelo tipo de som, pelo timbre que ele faz, que é o tipo de som de cada instrumento. Essa daqui é o modelo soprano. A gente tem alguns outros modelos. Vou mostrar para vocês uma fotinha de alguns modelos de flauta que nós temos, ó. Flauta doce. Bem legal, né? Essa aqui é um dos mais comuns pela sua afinação, pela forma da digitação, que é o movimento que a gente faz com os dedos para executar as notas musicais nesse instrumento. E esse instrumento, vocês devem estar se perguntando por que ele está na categoria madeira, se ele é de um tipo de resina plástica, né? Mas esse instrumento ele é uma adaptação do original. No início, as flautas doces eram feitas de madeira, tá? Ainda tem a fabricação dela em madeira, mas hoje em dia ela é feita muito também nesse material. Esse é um instrumento muito gostoso de se trabalhar, por ser pequeno, por ser fácil de manusear, então até para crianças poderem estar iniciando o processo de musicalização é um instrumento interessante. E a flauta, ela é um instrumento muito antigo, ela data de milhares de anos atrás. Esse instrumento que inicialmente foi criado para reproduzir sons de pássaros, através do aperfeiçoamento, da evolução da música, é um instrumento utilizado em diversas categorias, em diversos estilos musicais. A flauta doce, ela é um instrumento que a gente vai poder dividir como um quebra-cabeças. Ela se divide em 3 partes, tá bom? A gente tem aqui o pé da flauta, o corpo e a cabeça. A parte que sai o som desse instrumento, vamos ver qual que é? Não é o pé, nem o corpo, mas sim a cabeça da flauta. E o lugar por onde o som sai, muita gente acha que é por aqui, não é. É por esse buraquinho aqui, ó, que a gente chama de janela.
É pela janela da flauta que o som ele é produzido, ok? Bem, a flauta ela é um instrumento de digitação, onde a gente vai utilizar as duas mãos através de preencher ou soltar os orifícios para executar as notas. Tá? Vou dar um exemplo aqui das notas, mas primeiro vamos fazer aqui juntos uma escadinha com as notas musicais. Vamos lembrar aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí recomeça. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou o contrário, descendo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E o interessante é que na flauta a execução das notas segue esse padrão de subida, de escadinha e descendo. Vou fazer então aqui de Dó até Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Para vocês verem como fica. Ah, bem legal, né? Pois é. E aí nós temos também uma divisão de dois tipos, dois modelos dessa flauta. A gente vai ver aqui atrás a flauta onde ela tem apenas um orifício. Acima desse orifício tem uma letrinha, um Bzinho ou um G, que é o que a gente chama de barroco-germânica, que é o estilo que a flauta foi desenvolvido, e ela tem algumas modificações, tanto no som quanto na forma de fazer algumas notas, tá? No caso dessa aqui, Dó, Ré, Mi, eu vou só tirando dedinhos até chegar no Fá, onde eu faço uma troca. No caso da germânica, essa é a barroca. No caso da germânica, a primeira oitava da flauta, a primeira sequência de notas que a gente fala, ela é direto. Ó, Dó, Ré, Mi, o Fá é só tirar mais um dedo, Sol, Lá, Si. Então a mudança, a primeira mudança visível de uma flauta para outra é essa, o movimento de fazer o Fá. No caso da barroca é assim, e da germânica assim. Fá grave. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre esse instrumento, o seu uso aqui no Brasil, ele começou de uma forma bem intensa, através de alguns ritmos, né, que ficaram bem marcantes ali no século XIX, que é a polca, a modinha, o choro, a valsa. Então nós temos alguns músicos que introduziram bastante esse instrumento dentro da música popular brasileira também. Bem, esse foi um pouquinho do instrumento flauta doce, que é um dos que eu trabalho bastante, a qualquer idade e principalmente para musicalização infantil, pelos motivos que eu já expliquei aqui anteriormente. Enfim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro instrumento que eu utilizo bastante. E esse instrumento, ele está em uma outra categoria, em uma outra subdivisão daquele conjunto grande de instrumentos que nós temos. E essa divisão é uma divisão que se chama instrumentos de corda. Eu vou dar alguns exemplos de instrumentos de corda. Esse é o violino. Mais um. Esse é o violoncelo. Outro. Esse é o baixo acústico. Eles parecem muito, não é? Pois é. Esses instrumentos, eles se diferem pelo tamanho, pela afinação do próprio instrumento. A gente vai ver que do violino até o baixo nós vamos ter uma crescente. Começa agudo e vai ficando mais grave. Quanto maior o instrumento, maior a capacidade dele desenvolver sons graves. Assim como naquela divisão da flauta que eu mostrei para vocês, tem vários tipos de flauta doce. Pois é, quanto maior o instrumento, mais capacidade ele tem de produzir sons graves, que é um som mais grosso. Ok? Bem, eu mostrei alguns instrumentos de corda. Eu queria mostrar um que é curioso, que muita gente não sabe que é instrumento de corda, que é esse aqui, ó. Olha se vocês sabiam que é um instrumento de corda. Pois é, o piano. O piano é um instrumento de corda porque quando as suas teclas são tocadas, ele tem um sistema de martelo e é executado dentro do mecanismo do piano, onde ele bate em cordas para produzir o som. Bem legal, né? Mas o instrumento que eu vou falar para vocês é um bem mais conhecido, um instrumento muito popular,
Muita gente gosta de aprender música através dele. E é esse aqui, ó. Ahá! É o violão, né? É um instrumento que eu também utilizo bastante nas minhas aulas, tanto para dar aula específica do instrumento, quanto para acompanhar outros processos de aulas de outros instrumentos ou de musicalização infantil. E uma possibilidade que auxilia muito a desenvolver a musicalidade, né? Eu vou ensinar para vocês aqui um pouquinho, uma aulinha bem básica. Eu vou ensinar uma coisa muito importante que eu passo sempre no início de todas as aulas, que é a postura, que é algo que não é só para deixar bonito o movimento do tocar, para ficar bonito na hora de executar um instrumento. Não. A postura é importante para a nossa estrutura física não ficar comprometida, tá? Então, inicialmente, eu passo a postura de um violão clássico. E essa postura, ela inicia com o movimento de a gente colocar o violão, essa parte curva, essa curvatura do violão da parte de baixo, encaixado na perna, porém na perna esquerda. Pois é, para quem é destro e vai tocar com a destra, a gente faz esse movimento. Para quem é canhoto é o contrário, o violão invertido e encaixado na perna direita, tá? Vou fazer o movimento para destro, vou ensinar, e aí quem for canhoto inverte. Então a gente encaixa na perna esquerda, ok? O violão, ele fica em um ângulo um pouco inclinado, então a gente movimenta ele na perna, para ele ficar com essa parte um pouquinho para cima. Daqui a pouco eu vou explicar os nomes das partes do violão. Coluna ereta, tá? Se quiserem jogar o ombro para trás e relaxar, então a gente vai manter o corpo bem reto, ok? Os ombros ficarem alinhados, então esse movimento de elevar o braço do violão, ele ajuda a manter os ombros alinhados. Porque a mão direita, ela fica nessa parte, nessa curvatura superior aqui do violão, com o cotovelo acima da linha, para a mão ficar no rumo desse espaço, que eu vou explicar agora mesmo o nome também, tá bom? Então essa é a postura onde a gente vai trabalhar e desenvolver as aulas e o processo de aprendizado do instrumento violão. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre alguns nomes importantes da gente conhecer do violão. Começando aqui por essa parte que a gente chama de braço, semelhante ao nosso próprio braço. Aqui nós temos a mão do violão e aqui nós não temos os dedos. Aqui nós chamamos de tarraxas, que servem para afinar o instrumento, para apertar ou afrouxar as cordas. Violão é um instrumento musicalizador que possui 6 cordas dedilháveis, ok? E essas cordas, elas se conectam aqui, nessa parte que nós vamos chamar de corpo do violão, que ele é constituído de tampo, fundo e 2 faixas laterais. O violão, seu modelo acústico, ele é oco, justamente para ampliar o som que é produzido pelas cordas, pela vibração das cordas, que entra por esse espaço que a gente chama de boca. Essa é a boca do violão, tá? E aí o som rebate nas paredes internas do violão e é ampliado. Então por isso o violão produz um som mesmo sem estar ligado em algum caixa ou amplificador. Agora a gente tem aqui um desenho que eu acho muito interessante mencionar, que a gente chama de roseta ou mosaico. Ele serve para a gente conseguir posicionar a mão direita de uma forma que, ao executar os movimentos de ritmo, o som saia de uma forma mais limpa, mais natural, e a gente não corra riscos também de acertar o braço do violão. E a parte que as cordas se prendem no corpo do violão, aqui no tampo, é chamada de cavalete, que é essa peça aqui. Aqui nós temos o rastilho, que auxilia no posicionamento e elevação das cordas, para elas não ficarem encostando no braço do violão. Essas são algumas das partes principais desse instrumento. Uma que é interessante, que é a quilha, que é uma pecinha que vai ajudar a unir o braço no corpo do violão.
Bem, agora que vocês já conheceram um pouco desse instrumento, já conheceram uma forma interessante de desenvolver a postura, isso aproxima o músico, o aprendiz do instrumento. E é legal criar essa conexão, porque eu gosto de pensar que o instrumento, a partir do momento que você quer aprender, ele deixa de ser um mero objeto para ser uma extensão do seu corpo. Se a gente pensa assim, fica mais fácil de executar. A gente vai ver que não é tão pesado, não é um bicho de sete cabeças, basta a gente entender. Igual quando a gente está começando a andar, quando é pequeno, né? Vai mexendo, vai tentando, vai caindo, vai levantando, até que a gente aprende como fazer e aí o movimento se torna natural. Com a música é assim. Então não tem um atalho, não tem uma receita pronta, é treinar, é ter um profissional que vai te ajudar a entender o processo, um profissional que vai compreender o seu jeito de aprender, isso é muito importante. Ter um plano de ação, mas ele ser adaptável para cada pessoa, então isso é muito importante. E você se sentir à vontade com o instrumento que vai desenvolver. Bem, para encerrar eu vou fazer um trechinho aqui de uma música muito famosa, uma música que foi feita pelo compositor Zequinha de Abreu. É uma música que tornou a música brasileira assim, conhecida mundialmente, foi muito famosa durante muito tempo e até hoje é conhecida por muitas pessoas. A música se chama Tico Tico no Fubá, futuramente foi criada uma letra para ela também. E eu vou fazer uma versão instrumental usando os dois instrumentos que eu mostrei aqui, que é a flauta doce e o violão. Espero que vocês tenham gostado. E fica a dica para quem quiser desenvolver a musicalidade, aprender algum instrumento, não se limite a pensar que não dá tempo mais. Não tem isso. Eu trabalho com pessoas de 0 a 80 anos, então não se limitem, tá? Sempre é possível aprender, desde que a gente tenha persistência e vontade. Vamos lá?